Hey, fala aí seus loucos, suas loucas, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal. Galera, que jogo maluco, cara. Meu Deus do céu, cara. Que foi isso, velho? Não podia comemorar os gols, que você comemorava era uma gritaria à toa, daqui a pouco ia ver o juiz tinha anulado. Caraca, cara, que jogo, que jogo. Faz tempo que eu não vi um jogo bom. Um jogo bom, assim, de bastante emoção, gritar bastante gol, é disso que a gente gosta. Obviamente que eu não gostei do Corinthians tomar a virada, né? Queria que tivesse sido o massacre do Corinthians desde o começo. Mas vamos falar um pouquinho do jogo aí, galera. Bom, hoje eu tô até com um suporte aqui, uma outra tela aqui com os lances do jogo pra ver se eu tento não esquecer de falar nada, porque, meu, que jogo maluco, cara. Foi muito movimentado. Bom, Coringão recebeu o Internacional na Neoquímica Arena nesse sábado à noite e batemos o Internacional aí por 4-2, graças a Deus. Segundo jogo do Dorival Júnior, começamos com um empate e hoje aplicamos essa goleada aí no Internacional. Foi um jogo maluco. Começo do jogo não dava a impressão que ia ser nada do que foi, porque parecia que ia ser um jogo bem morno. O Internacional entrou com uma proposta bastante defensiva aí, né, de marcar os jogadores ali de articulação do Corinthians e deixar a bola, digamos, para quem não tem qualidade armar o jogo, né? Então, a armação aí ficando por conta do Raniel e do Martinez, o Corinthians não estava conseguindo criar muita coisa, né? O jogo ficou assim um bom tempo, até que o Corinthians conseguiu numa jogada ali mais uma assistência dessa dupla aí. Eita, tem corintiano comemorando aqui. Mais uma assistência do Memphis, dessa dupla que vem funcionando bem aí, Memphis e Yuri, né? Espero que, conforme o Dorival for conhecendo melhor os jogadores ali, ele ache o time ideal para jogar no meio-campo, né? Mas no ataque a gente não tem dúvida quem que ser essa dupla aí é a que melhor funciona. Até esqueci de comentar que o Dorival entrou jogando, aparentemente ali foi num 4-4-2, né? Com o Hugo na lateral esquerda, que o Angileri estava machucado, e com o Carrilho e o Romero como armadores, um pela direita, um pela esquerda, Yuri e Memphis na frente, e o Ranielli e o Martinez ali um pouco mais atrás marcando, né? O time se portou bem, até no começo, bem no começo do jogo, o André Ramalho deu um passe para lateral sozinho ali, que eu já falei, meu Deus, é hoje. Mas até que a zaga se comportou bem até o momento do gol do Inter, né? Que, como eu falei, Memphis, assistência pro Yuri Alberto, e Yuri foi trazendo a bola pro meio. Eu já comecei a reclamar que eu achei que o Romero tava livre, eu já comecei a falar, toca Yuri, mas ele não tocou, carregou pro meio, chutou no canto oposto do goleiro que ele tava levando pra esquerda e chutou na direita dele, esquerda do goleiro, né? E matou o goleiro. Então, como eu ia dizendo, a zaga tava se comportando bem até os gols do Inter, né? Mas aí parece que meio que o Inter deu uma crescida no jogo ali depois que tomou o gol. O Hugo Souza já tinha feito umas intervenções ali, né? E até que teve um chute que eu esqueci de quem foi, que foi um chute bem bonito, que o Hugo saiu para espalmar embaixo. E de tanto pressionar, né? Uma hora o Inter conseguiu fazer o gol, né? Cruzamento da esquerda deles, a direita do ataque do Corinthians, né? Achei que foi uma sequência de erros ali, né? Porque o Mateuzinho deu o bote muito seco, o Hugo Souza saiu para espalmar, não achou nada, e o atacante do Internacional entrou com o Hugo, no caso o Hugo lateral, olhando. O Hugo lateral ficou olhando ele entrar e não acompanhou, não deu um jogo de corpo, não fez nada. Foi uma falha tripla ali da nossa zaga, né? E o Internacional precisou de poucos minutos para simplesmente virar o jogo. Em 4 minutos, acabou com a vantagem do Corinthians, né? Uma bela jogada do Alan Patrick ali pela ponta direita. É o craque do Internacional, né? Acho que é o melhor jogador do Inter hoje em dia. E entrou pela direita ali, cruzou. Thiago Maia concluiu pro gol ali, não sei dizer se foi culpa de alguém, não. Acho que foi uma jogada bem construída pelo Internacional. Claro que sempre que o time toma um gol, a gente acha que tem algum culpado, mas às vezes é só mérito do outro time mesmo, né? Não é falha do seu time, né? E o Internacional foi pro intervalo com a vantagem aí no placar de 2-1. Quando eu fiquei sabendo que o Angileri não ia jogar, eu fiquei bem chateado.
Mas acabou que no intervalo entrou, né? Foi feita uma substituição aí do Hugo pelo Matheus Bidu, né? Creio que o Dorival, né? Visando que o Bidu é mais ofensivo, tal, e ia precisar partir para cima do Inter para buscar o empate, né? E acabou que a substituição surtiu muito efeito. O Bidu, assim, para mim, tirando o Yuri Alberto, né? Que fez 3 gols, não tem como falar que ele não foi o craque do jogo. O Bidu fez uma ótima partida, né? Deu cruzamento, sofreu pênalti, mas os lances, né, que originaram os gols aí eu vou falar mais adiante. O Bruno Henrique, aquele mesmo Bruno Henrique, ex-Corinthians, né, que tava lá no nosso título brasileiro de 2017, que foi pro nosso rival depois, enfim, esse mesmo Bruno Henrique já tinha feito uma falta, fez a segunda falta e foi expulso, né? Aí, galera, o Corinthians começou a amassar, buscar gol de todo jeito, e aí entrou o que eu falo nesse título do vídeo: VAR, bênção e maldição. Meu Deus do céu, cara. Porque no caso, primeiro, pra gente ele foi maldição, né? Porque 2 gols anulados. Eu sou meio contra isso, acho que isso aí acabou um pouco com a graça do futebol. Pra mim, assim, obviamente, né, que eu tô falando como quem tomou o gol e tá puto que era pro meu time ter feito mais 2 gols, né? Mas, pra mim, o VAR virou uma muleta do árbitro. São lances que o árbitro não apita dentro de campo e ele fica, né? O VAR depois vai achar, ó, lá na jogada lá atrás teve uma falta. Eu não concordo com isso. Pra mim, o VAR tinha que ser pra lances capitais. A bola entrou? Não entrou? Foi uma falta dentro da área? Era pênalti? Era um impedimento? Aí, beleza. Agora, pra esse tipo de lance, achar uma falta lá na origem da jogada é que é a regra. Quando favorecer o Corinthians, eu vou gostar também. Hoje foi contra a gente, mas vai ter jogo que vai ser a nosso favor. Mas pra mim, na minha opinião, como torcedor, eu acho que não deveria existir isso, entendeu? Então, obviamente, quando for a favor do Corinthians, eu vou ficar feliz. Hoje foi contra o Corinthians, eu fiquei puto, mas pra mim não deveria ter isso no futebol. Partindo desse princípio, o Yuri teve um gol invalidado, né? Acharam uma falta lá do Mateuzinho lá atrás, na origem da jogada, que o Mateuzinho dá um toque no pé do cara, aí ele consegue ganhar a bola e é o que origina toda a jogada do gol. Só que na sequência, o cara que eu falei que entrou pra mudar o jogo aí, né? O Carrilho deu um cruzamento, Matheus Bidu, primeiro passe a gol, cabeceou pro centro e o Yuri aproveitou aí, ó, a jogada dele pra fazer o segundo gol do Corinthians, empatando o jogo. E aí, vamos pra cima pra virar esse jogo aí que o Coringão tá com um a mais. As substituições eu não vou nem falar todas, porque eu tô gravando esse vídeo logo a hora que tá terminando o jogo, né? E na hora as substituições foi logo após o gol de empate do Corinthians. Eu tava comemorando, eu nem vi as substituições. Depois de um tempo que eu falei, nossa, o Michael tá em campo, nossa, o Thales Magno tá em campo. Então eu só fui vendo quem tinha entrado, quem tinha saído depois, nem sei quem entrou no lugar de quem, mas enfim. E aí o Corinthians começou a amassar, e o Memphis fez o gol, mas aí, onde eu falei, acharam uma falta do André Ramalho lá na origem da jogada. Mais um gol anulado nosso. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível que não vão deixar o Corinthians fazer gol nesse jogo. Mas aí, depois de tanto o VAR agir contra a gente, finalmente agiu a favor, né? O Romero, não foi o nosso Romero que decidiu o jogo a nosso favor, foi o Romero, o irmão dele, o Oscar, do Internacional, fez um pênalti. Pior que é inacreditável, eu tava vendo a entrevista do jogador do Inter no final do jogo. Por mais que eles tiveram 2 gols, né, do Corinthians anulados graças ao VAR, ele tava reclamando que teve um lance de uma dividida entre o Yuri Alberto e o Wesley, lá no primeiro tempo, né? E eles falaram que o VAR deveria ter chamado, pelo menos. É que o cara tá no calor do jogo ali, ele não viu o lance ainda com calma, mas a arbitragem falou claramente que foi um enrosco entre os dois ali. Ambos estavam se puxando, né? Então não foi pênalti, né? Pelo menos foi o que a árbitra da transmissão aqui falou. E os caras saíram reclamando e tal. E reclamando desse lance também, né? Dizendo querendo falar que o irmão do Romero não tinha feito falta. Mas foi pênalti, claramente foi pênalti. Ele esticou a perna, bateu na barriga do Bidu, que eu falei que foi o cara que
mudou o jogo a nosso favor aí, então acabou que o nosso medo que o Angileri não jogasse, acabou que entrou um cara no lugar dele que praticamente resolveu o jogo. E aí o Yuri Alberto pegou a bola, ficou ali, depois na entrevista também ele falou que ele e o Bidu conversaram quem que ia bater o pênalti e o Bidu falou pra ele bater pra fazer o hat-trick. E o nosso protagonista do time do povo cumpriu a lei do ex com requintes de crueldade. Meteu logo 3 caixas pra cima do Inter e praticamente garantiu o jogo pra gente ali. Mas no finalzinho do jogo ainda teve tempo pra ver uma pintura, um golaço do Igor Coronado que saiu ali cara a cara com o goleiro e eu pensei, o que ele vai fazer? Cara, Igor, é isso que a gente espera de você. Falou, né, foi falado durante a semana aí que o Coronado teve uma conversa com o Dorival Júnior no sentido de ser mais aproveitado e tal, que ele aproveite a oportunidade. Porque assim, cara, sempre eu vou torcer pra tá errado, entendeu? Eu já chegou uma hora que eu falei, cara, esse Coronado aí não vai dar nada no Corinthians, mas ele tem esses lampejos que faz a gente acreditar que ele pode, né, ajudar no o time, fazendo jogadas como essa que ele fez hoje. A gente já viu jogos lá atrás que ele fez golaços, que ele jogou muito bem. Então eu espero que seja o início aí de uma caminhada que o Coronado consiga finalmente, né, com o Dorival dando as chances aí que ele cobra que ele não tem, que ele consiga deslanchar e ajudar o Corinthians aí, que o Corinthians precisa ter um meia ali. Pô, beleza, ele não vai ser o titularzão que vai resolver tudo, mas que o Garro tenha um reserva à altura para quando o Garro não puder jogar, né? Nessa fase agora que o Garro não pode jogar, ele ser o titular, obviamente, mas eu digo quando o Garro voltar, né? Se o Garro conseguir voltar com o mesmo ritmo que ele tinha antes, obviamente o Garro vai ser titular e que o Coronado possa ser um bom reserva aí, né? Para quando uma partida ou outra que o Garro não puder jogar, a gente sabe que tem alguém à altura no banco, beleza? Ah, mais uma pra eles porem no DVD. Chora não, coleguinha. Vamos finalizar o sábado, graças a Deus, que eu não sei vocês, mas o Corinthians interfere muito no meu humor, cara. E, putz, grila, se tivesse perdido, meu sábado não ia terminar muito bem, não. Mas termino o sábado feliz, espero que vocês aí também estejam. Vai, Corinthians, tamo junto. Galera, se você tá chegando por esse vídeo, vou deixar 2 vídeos aqui que talvez você possa gostar de assistir. Convido você a se inscrever no canal aí, seguir o canal, beleza? E tamo junto aí, sempre depois dos jogos do Corinthians eu venho trazendo um videozinho pra vocês aí, beleza? Valeu, galera, forte abraço, vai Corinthians. Professor Dorival, que seja o início de um ótimo trabalho, hein? Que você consiga repetir o feito que você fez nos outros times aí que você dirigiu. Quem sabe levando o Corinthians a algum título esse ano ainda, se São Jorge quiser. Valeu, galera. Forte abraço. Vai, Corinthians. Até o próximo vídeo.